E para nos ajudar a entender esse momento e o que é preciso a gente ter mais atenção, está conosco mais uma vez aqui no Bom Dia Agronegócio. Para nós é um prazer sempre recebê-lo, o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Bom dia, professor, seja bem-vindo. É sempre bom estar com o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carlinha. Bom dia à nossa audiência. É sempre um prazer para mim também estar aqui com vocês. E a gente estava falando antes de entrar no ar, né, professor? É bom a gente começar pelo começo e quando a gente olha para a política desse país não é diferente, né? De fato, a política brasileira nunca nos deixa na mão, né? Para quem trabalha com análise política e com jornalismo, sempre tem fatos interessantes para a gente analisar e comentar. É verdade. Professor, eu comecei aqui o Bom Dia Agronegócio dizendo que, de fato, a gente estava ali com algumas informações dominando o noticiário. Eu não sei se o senhor concorda com esses destaques, mas acho que um deles é o julgamento do senador Sérgio Moro. Foi adiado para quarta-feira por conta de um pedido de vistas. A gente vê PT e PL unidos, né, nessa tentativa de entender aí o futuro político de Moro. O senhor concorda que esse é um assunto que realmente ainda deve dominar as notícias nos próximos dias e é realmente importante que a gente monitore o futuro político de Sérgio Moro? Sim, Carlinha, é muito importante. Inclusive, foi objeto do meu vídeo publicado ontem no canal Dextra, a questão do julgamento que começou ontem. A previsão é de que o julgamento se estenda até o dia 8. Para as pessoas entenderem aqui, o Moro é alvo de duas ações praticamente com os mesmos argumentos, uma impetrada pelo PL, partido do presidente Bolsonaro, outra impetrada pelo PT, e fundamentalmente eles argumentam que, como o Moro tinha sido pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, ele havia feito uma pré-campanha com orçamento de candidato a presidente. Depois ele trocou de partido e resolveu ser candidato a senador. Então, a argumentação do PL e do PT é de que ele teria cometido abuso de poder econômico por ter feito toda a sua pré-campanha com orçamento de candidato a presidente. O Procurador-Geral Eleitoral votou pela cassação e ontem o Moro teve espaço para sua defesa e o relator fez um voto de mais de 200 páginas e com argumentos muito fortes contestando a cassação, né, fundamentalmente desqualificando as acusações do PL e do PT. Os prognósticos que circulam na imprensa são de uma votação apertada, diferença de um voto a favor ou contra Moro, de maneira que eu acho que nós vamos ter emoções até a reta final do julgamento, e possivelmente se conclui dia 8. E vamos ter que acompanhar aí. O que acontece ali é assim, eu acho que o presidente Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior estão apostando na cassação, porque ambos já disseram que estarão juntos no palanque do ex-deputado Paulo Eduardo Martins, que foi o segundo colocado. Moro ganhou a eleição para o Senado no Paraná com 33,5% dos votos, e o segundo colocado foi Paulo Eduardo Martins com um pouco mais de 29% dos votos. Então, muita gente imaginava que com a cassação de Moro imediatamente assumiria o segundo colocado, mas não é isso, né? Haverá novas eleições para o Senado, talvez junto com a eleição municipal, e o governador Ratinho e o presidente Bolsonaro estão cacifando a candidatura de Paulo Eduardo Martins. Era isso que eu queria entender, professor. Ontem eu vi uma análise bastante interessante, salvo engano foi no Estadão, de que é uma cadeira que depois vai ser, caso o Moro, né, realmente tenha o seu mandato cassado, ele possa ter ali a sua cadeira sendo duramente disputada no Senado Federal. Então isso realmente pode acontecer, não só o pleito ali por parte do PL, mas pode haver também a oposição querendo essa cadeira no Senado. Pelo PT, a disputa é entre o filho do Zé Dirceu, o deputado Zeca Martins, e a Uhum. Gleice Hoffmann, né? Mas, assim, os prognósticos no estado do Paraná não são bons para o PT, né? Óbvio que quem for o candidato do PT vai concorrer com a máquina na mão, máquina que eu digo aqui, a máquina federal cacifando o candidato do PT, mas o Paraná é um estado muito fortemente inclinado à direita, né? Junto com Santa Sim. Catarina e com Mato Grosso, está entre os estados, digamos assim, mais bolsonaristas do Brasil. E se houver nova eleição, assim, o meu prognóstico aponta para uma vitória de Paulo Eduardo Martins.
Professor, temos que esperar, portanto, o entendimento disso. Como o senhor pontuou, até o dia 8 pode ser que a gente tenha uma resposta. Ontem, né, o julgamento foi adiado por um pedido de vistas ali, então até o dia 8 a gente vai manter isso no nosso radar. Agora, um outro ponto que eu queria entender do senhor e queria entender a sua análise e também fazer um cruzamento com a possibilidade da vinda do Vladimir Putin para o Brasil é essa condição do ex-presidente Jair Bolsonaro ter se hospedado ali na Embaixada da Hungria. Isso também dominou o noticiário, foi matéria do Fantástico, e aí foram fazendo umas relações ali meio esdrúxulas, mas enfim, eu queria entender do senhor, que é um cientista político, que entende as relações diplomáticas e políticas de um político, e eu queria entender como é que o senhor avaliou, essa estada de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, e dois, toda a análise que se fez na sequência deste acontecimento, como a mídia brasileira reportou tudo isso. Bom, a imprensa brasileira, em geral, ela não gosta do presidente Bolsonaro, e a argumentação da maioria dos colunistas de opinião da imprensa é de que o presidente teria se refugiado, entre aspas, na embaixada para pedir asilo com o intuito de escapar de uma prisão. Eu acho que se esse argumento fosse válido, o presidente não teria saído da embaixada, né? Estaria lá até hoje e ficaria eternamente naquela situação do Julian Assange, que até hoje vive aí o debate em torno da questão da sua extradição para os Estados Unidos, para onde ele seria eventualmente condenado por supostos crimes, né, de vazamento de informações do Estado americano naquele site Wikileaks. E o presidente saiu da embaixada. As informações da defesa do presidente são de que o Serviço Secreto da Hungria teria informado o presidente sobre o risco de ameaça de morte contra ele. O assunto já perdeu força, já morreu, porque não gerou consequências. O que a imprensa tem dito sobre a situação do presidente Bolsonaro é que o STF pretende prender o presidente Bolsonaro somente depois do trânsito em julgado no plenário do STF. Exato. O que aconteceria possivelmente no segundo semestre. Então, esta questão da embaixada talvez volte lá na frente como um elemento adicional na eventual sentença, né? Quer dizer, se esse prognóstico se confirma, e ele seria julgado no segundo semestre, não se sabe exatamente quando. O caso do certificado de vacina, o caso das joias, esse caso da embaixada, voltaria num conjunto de argumentos do STF para condenar o presidente. Eu não tenho dúvida que eles querem prender. A questão é as condições políticas para fazer isso, porque o presidente continua arregimentando multidões por onde ele passa no Brasil inteiro. Acabamos de ver agora ele em Santa Catarina, Balneário Camboriú, uma multidão concentrada em frente ao prédio onde ele estava cantando o hino nacional. Ele continua fazendo o que Lula não consegue fazer. Ele tem um apoio popular que está intocado, e eu acredito que até ficando cada vez mais forte. E nós temos dois eventos políticos marcantes no segundo semestre. Um é a eleição municipal no Brasil e outro é a eleição nos Estados Unidos, cujos prognósticos não são bons para o governo, para o PT, para Lula, né? Os prognósticos da eleição municipal são de uma enorme vitória da direita brasileira, do PL, dos partidos de centro-direita, do Centrão. E nos Estados Unidos, pelo menos até agora, Trump tem sido tratado pela mídia americana como favorito. Exato. E assim como Biden fez pressão sobre o governo brasileiro, sobre os militares brasileiros, para que fosse aceito o resultado da eleição de 2022, a mudança do presidente americano pode gerar pressões em sentido contrário, né? No sentido de que o Brasil volte a ser uma democracia e de que cesse a perseguição à direita brasileira. Então, digamos, esses são os parâmetros que balizam a análise daqui para frente, e vamos ter que aguardar aí quando é que o STF pretende concretizar o julgamento do presidente. E professora, a gente, outro dia também, falando nessa condição do presidente Jair Bolsonaro, justamente houve essa análise, né? Os analistas pontuando essa situação, né? Bolsonaro está com medo de ser preso, está com medo, mas ele não foi, ele ainda não
se tornou réu, por favor, o senhor me corrija se eu estiver equivocada, ele não se tornou réu ainda em nenhuma dos processos que estão ali em torno dele ou das acusações que ele sofre, não é isso? É isso, ele não é réu, ele é investigado, né? Indiciado em vários processos, mas não se tornou réu ainda. Oficialmente, ainda não houve. Até porque os inquéritos, esses inquéritos intermináveis todos do STF, estão todos em aberto, né? Quer dizer, para se tornar réu tem que encerrar o inquérito, a Polícia Federal encaminha para o Ministério Público denuncia a Justiça e a Justiça acata a denúncia e abre processo. Neste momento é que o investigado se torna réu. Até agora não há nada em relação a isso, e aquele inquérito ridículo do importunamento à baleia foi arquivado sem consequências, né? Exatamente. Professor, um outro ponto que hoje me chamou a atenção no noticiário foi a possibilidade da vinda de Vladimir Putin ao Brasil para a cúpula do G20 em novembro, né? Ele viria ao Rio de Janeiro. E a notícia é de que o governo brasileiro endossa uma tese de imunidade que pode permitir sua vinda ao Brasil. Segundo, né, as informações, a convite do presidente Lula, Putin avalia desembarcar no Rio em novembro para participar da cúpula do G20, mesmo sendo alvo de um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal Penal Internacional por conta da guerra na Ucrânia, naturalmente. Como o Brasil faz parte do tratado do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, em tese deveria cumprir a ordem de prender Putin. Mas o governo Lula resiste e há essa tese, portanto, de que ele seria essa tese de imunidade, né? Como é que o senhor avaliou essa notícia e como é que o senhor entende a chegada dessa informação no meio dos outros acontecimentos que estão marcando aqui o nosso cenário político? Bom, o governo do PT ele é estrategicamente nas relações internacionais aliado desse eixo do mal composto por China, Rússia e Irã. E o Lula fez reiterados acenos de simpatia a Putin na guerra da Rússia contra a Ucrânia, e Lula gostaria de receber o Putin aqui. Essa posição do governo brasileiro é a deriva de um parecer encomendado pelo próprio governo à sua assessoria jurídica para amparar a vinda do Putin. O problema é que precisa combinar com, vamos dizer assim, fica irônico falar em combinar com os russos, né? No caso aqui, os russos são os outros países signatários do Tratado Internacional que obrigaria o Brasil a prender Putin se ele pisasse aqui. Quer dizer, se o Putin resolve vir e o Brasil não prende, não é o parecer encomendado pelo governo para sua própria assessoria jurídica que vai livrar o Brasil de sofrer sanções internacionais dos outros signatários desse tratado, né? E colocaria o Brasil numa situação delicada, e nós precisamos ver se o Putin quer correr o risco de vir, né? Então, esta é a questão. O Lula está fazendo mais um aceno. É importante chamar atenção para que esses acenos que o Lula faz a regimes autoritários no mundo inteiro é um dos fatores de desgaste do Lula nas pesquisas de opinião, Sim. né? Os ataques dele ao Estado de Israel, declarações simpáticas ao Hamas, a simpatia dele pela China e pela Rússia, as viagens internacionais gastando a rodo o nosso dinheiro, tudo isso está na lista de fatores de desgaste. Além da questão do desempenho da economia, né? Inflação, custo de vida e aumento do desemprego, essas questões todas que derivam do comportamento do Lula, a associação com os ditadores no mundo inteiro, é fator de desgaste do Lula perante a opinião pública brasileira. Então, o Lula está correndo o risco de, no momento em que o governo está tentando recalibrar o seu posicionamento para ver se estanca a sangria que as pesquisas vêm mostrando que o governo tem já há meses, todos os institutos consensualmente mostrando o aumento da rejeição e a queda na aprovação do governo Lula, o Instituto Paraná Pesquisa, inclusive, mostrando mais rejeição do que aprovação, precisa observar esses dois aspectos, né? Primeiro é como o mundo reagiria a uma visita do Putin com o Brasil desobedecendo o tratado do qual o Brasil é signatário, e como a opinião pública brasileira receberia a visita de um governante autoritário no Brasil, como quer Lula.
e essa popularidade parece que vai realmente sendo abalada não só pelo próprio Lula, mas pela primeira-dama também, né, professor? Porque uma pesquisa recente do Poder Data mostrou que quem desconhecer a primeira-dama Janja diz que 27% consideram que seu desempenho é ruim para o país. Ela está sempre muito conectada a essa condição das viagens, essas relações diplomáticas meio desorganizadas, né? meio mal construídas. A gente está falando aqui dessa condição geopolítica e onde o Brasil vai se encaixando com essas declarações também meio desastrosas aí do Lula. E a gente está falando de um ano também de eleições importantes mundo afora. O senhor citou a eleição americana, mas tem eleição na Venezuela, e depois de trazer ali uma série de apoios, né, e receber Nicolás Maduro aqui com tapete vermelho e tudo mais, agora o governo brasileiro está se posicionando ali em relação aos opositores de Nicolás Maduro. Tem eleições na França, tem eleições para o Parlamento Europeu, acabamos de receber Emmanuel Macron, então o nosso cenário geopolítico está meio desorganizado mesmo quando a gente pensa no Brasil se encaixando nessas relações diplomáticas, professor? Eu acredito que sim. Respondendo primeiro o início da tua pergunta, começando pelo começo, como a gente brincou aqui no começo do programa, sim, Verdade. Janja é um fator de desgaste para Lula, especialmente nessas viagens internacionais. Ela até já recebeu a alcunha de esbanja, né? Porque parte dessa percepção da opinião pública em relação aos gastos abusivos nas viagens internacionais se deve à Janja, se deve à percepção da conduta pessoal dela. Em relação à questão digamos assim, do Lula na Venezuela, Venezuela, eleições, vamos colocar entre aspas, né? Mas o que chama atenção aqui é que o governo está tentando recalibrar sua comunicação e recalibrar o posicionamento público do Lula no sentido de estancar essa sangria. Então, por exemplo, em relação à questão da guerra de Israel contra o Hamas, o Lula, que tinha feito reiteradas declarações de apoio ao Hamas e contra Israel, agora ele se apresenta como um defensor da paz, um pacificador. Em Exato. relação à Venezuela, ele criticou o fato de que a oposição não está tendo direito de inscrever candidaturas de oposição na eleição. Né? Lula havia defendido esse direito e Maria Corina foi cassada, indicou um sucessor, o governo cassou a sucessora de Maria Corina, e aí Lula deu uma declaração crítica à Venezuela. É uma tentativa de recalibrar o posicionamento, né? Mas que colide com essa intenção do Lula de trazer o Putin ao Brasil. De fato, como você chama atenção, há um conjunto de eleições, e quando as eleições são democráticas no mundo, né, especialmente o que está acontecendo na Europa agora, eleições para o Parlamento Europeu para a França, as pesquisas mostram um crescimento significativo da direita. Em todos os continentes onde há democracia, é isso que está acontecendo, né? E o Macron está com a popularidade baixíssima, Sim. inclusive ele veio ao Brasil, esses flertes dele com Lula é uma tentativa de ganhar o eleitorado europeu em torno da questão da defesa do meio ambiente, porque nas questões de política interna da França, o Macron está muito mal, muito mal. Então, o tabuleiro das relações internacionais com eleições na Europa, nos Estados Unidos, ele não é bom para Lula e as suas estratégias geopolíticas e diplomáticas, né? É possível que o governo brasileiro vai enfrentar mais adversidades com essas posições que são defendidas. E como era de se esperar, né, professor? Macron vem para cobrar agendas ambientais do Brasil sem se lembrar que os seus produtores estão na França cobrando que não lhes sejam mais impostas agendas ambientais e nem mais burocracias caríssimas para os produtores franceses que estão sucumbindo a imposições que eles já mostraram que não vão aceitar. E me parece que aqui no Brasil também não, né? Olha, cara, aí é preciso observar a posição do Brasil sob o governo do PT e da França, né? O acordo Mercosul-Europa, Comunidade Europeia, estava praticamente firmado como obra das relações diplomáticas do governo do presidente Bolsonaro e da política econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes. E a base deste acordo
é o seguinte: o Brasil abre o setor de compras governamentais brasileiras para concorrência internacional e a Europa abre o mercado agrícola para os produtos brasileiros. E o Lula e o Macron são protecionistas. Então, o Lula não diz isso explicitamente, mas ele é contra o acordo. Ele não quer abrir o setor de compras governamentais à concorrência internacional. Certo. E a abertura das compras governamentais brasileiras à concorrência internacional significa redução de preços das contratações, compras de produtos, contratações de serviços do Estado brasileiro em benefício do consumidor. E a abertura do mercado do agro brasileiro para produtos brasileiros na comunidade europeia vai aumentar as exportações brasileiras, trazer divisas para o Brasil. Sim. Então, há um casamento de conveniência entre os interesses do Macron de proteger o agro francês, que não é competitivo, e o interesse do governo petista de manter fechado o setor de compras governamentais do governo brasileiro, né? Então, em prejuízo dos consumidores europeus e dos consumidores brasileiros. Então, casou a fome com a vontade de comer, né? Sim. O teatrinho do Lula e do Macron quase se beijando, né, na visita à floresta amazônica no Pará, que correu o mundo, gerou memes, né? Resulta dessa coincidência de interesses, mas não acredito que tenha a força para salvar o Macron lá e o partido dele nas eleições francesas, nem para melhorar a queda nas pesquisas do governo Lula. Bom, professor, a gente vai acompanhar todos esses desdobramentos, é realmente bem curioso o que a gente está vivendo, a gente está aqui, ainda bem que podemos contar com as suas análises. Então, o senhor está sempre aqui conosco, mais vezes estará com certeza. Obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer as suas análises sempre tão completas. Obrigada, professor. Obrigado, Carlinha, sempre um prazer, estou à disposição aí, quando quiser é só chamar. Combinado, o prazer é nosso, professor. Boa semana para o senhor, bom mês de abril e até a próxima. Um abraço. Até a próxima, um abraço. Até mais.